Fala pessoal, Coach Rubens aqui chegando para mais um vídeo. Dia depois de Mr. Olímpia, um dia em que tá todo mundo trocando ideia, batendo papo sobre se foi justo, não foi justo, o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de estar numa posição privilegiada lá, né, Will? Muito obrigado por estar aqui, aliás, viu, cara? Eu agradeço pelo convite. Que legal, cara. Sem voz. Completamente, né, depois desse evento. A gente tá aqui para falar sobre a polêmica, se é que é polêmica para alguém, decisão sobre Chris Bumstead e Ramon Dino, né? Eu pude avaliar, ver tudo lá e tive informações privilegiadas após o show. Conversei com dois árbitros que julgaram a competição e pude ter feedbacks muito interessantes que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Lembrando que esse vídeo aqui é oferecimento da Under Labs, melhor marca de suplemento do Brasil, que em breve estará no mundo inteiro. É isso aí. Olha aí que legal, cara. Fica mais fácil a gente tomar Under Labs nos Estados Unidos. Com certeza. Mas, bom, antes de você começar a falar esses bastidores, que normalmente ainda não é falado, você vem em primeira mão, porque você estava lá nos bastidores pra gente. Como que é esse cenário, o Ramon e Bumstead ali realmente no mercado, como que você sente cada vez mais forte realmente o Ramon vindo nesse cenário em relação ao ano passado? Porque, sim, na minha opinião, quando a gente sente um pouquinho ali, cara, a fanbase ali que aconteceu com a classe é uma coisa fenomenal, obviamente puxado pelo Siban, mas o Ramon arrastando muita gente também, né? É um excelente ponto isso, cara, porque a gente tem um cara, o atleta mais popular do bodybuilding no mundo, nessa categoria, que é o Chris Bumstead, mas talvez o segundo mais popular atleta do mundo do bodybuilding também é dessa categoria, é o Ramon, é brasileiro, e assim como o Chris Bumstead, ele não deixa a desejar quando o quesito é torcida, movimentação de fãs, engajamento em mídia social. Então, de fato, a hora que o Ramon agarrar esse trono, ele vai continuar popularizando a Classic Physique do mesmo jeito. Uma coisa que é interessante, eu acho que colabora para isso, é o fato dessa categoria, ela ser talvez a única categoria masculina, junto com a wheelchair, né, que é a categoria de cadeira de rodas, em que a gente vê amizade e interação entre os competidores, cara. Isso aqui é importante de falar, tá? Porque eu fiquei no backstage ali, e não tem como você não notar como os atletas se portam, se eles ficam se medindo, se eles ficam interagindo, se ajudando, se eles conversam, se eles têm animosidade, coisa do tipo. E, cara, normalmente, ó, a presença de Hamilton Quentinho aqui, vai dar um passeio. Que gracinha. Normalmente, as categorias, elas não têm uma interação. Normalmente, as categorias é cada um num canto, tá todo mundo muito quieto. Alguns são amigos, a maioria não se conversa muito. Mas a Classic Physique é uma categoria em que a galera tem uma interação. Sim. A galera tem uma amizade. Principalmente ali no top 5. Ó, principalmente Ramon, Urs, Sibam, Brion, Ruff. Esses caras têm uma amizade, eles realmente se admiram, eles estão ali interagindo e tudo. Então isso é bacana também e eu acho que isso populariza a categoria. Sim. No final das contas, né? Agora, a chegada do Ramon, cara, o Ramon tá tirando a diferença. Nitidamente, eu acho que isso é muito perceptível aos olhos até de quem não entende. A gente tá deixando até já aqui na tela, o pessoal tá observando já nas primeiras cenas, né? Então você acha que essa máxima da evolução do Ramon, né, o quanto evoluiu em comparação com o Chris, realmente foi muito mais vantajoso, né? Muito mais vantagem pro Ramon, mais visível essa evolução comparada à evolução, ou talvez nem tanta evolução do Sibam, né? Eu, sendo bem honesto, sou um fã do Chris Bumstead, sou fã do Ramon, mas do ano passado é como se o Chris tivesse evoluído na velocidade 3 e o Ramon na velocidade 5. Esse ano, o Ramon continuou evoluindo na velocidade 5 e o Chris Bumstead não evoluiu, na minha opinião. O que você acha que pode ter acontecido com o Chris? Eu acho que ele tá encontrando, cara, um platô, o que é comum para um atleta. O Urs tá nesse platô já faz uns 2 anos. O Ruff já tá nesse platô já faz uns 2 anos. O Brion já é um cara que vinha caindo e esse ano deu uma melhora na qualidade dele. Isso é comum, não é erro de preparação, não é nada. O Chris, ano passado, ao meu ver, até tinha pernas um pouco mais fatiadas, os cortes eram um pouco mais evidentes, de costas, e a gente vai explicar isso. Ele tinha mais detalhamento no ano passado. Depois, obviamente, como um bom campeão, ele falou ao vencer que ele tinha tido uma lesão há 10 semanas, ele rasgou as costas, né, e continuou equilibrando a preparação dele ali. E por que eu falo como um bom campeão? Porque se o cara começa a dar desculpa antes, fica parecendo tipo, mas se eu perder foi por causa disso. Ou, vou falar isso, os caras vão na hora tentar olhar pra minha dorsal, como é um esporte visual, pra ficar procurando defeito. Então melhor eu não falar nada. Sim.
entendeu? Então, o Chris veio, e não entendam que o Chris estava pior. O Chris estava tão bom quanto no ano passado e o Ramon muito melhor do que no ano anterior. O que naquele momento, eu que fui um cara que durante o ano inteiro falei que acreditava que o Ramon não venceria, depois das prévias passei a acreditar que era a noite do Ramon, porque realmente eu vi eles muito próximos. E aí tem duas formas de avaliar, eu queria que você passasse aí para eu ir falando pro pessoal entender. São 5 poses a Classic Physique: duplo bíceps de frente, peitoral de lado, duplo de costas, abdominais e coxas e pose clássica favorita. O que o Rubens e a mesa de transmissão do pay-per-view notou? Que o Ramon venceu o duplo de frente e abdominais e coxas. E o Chris venceu peitoral de lado e duplo de costas. E que a pose clássica provavelmente definiria a jogada ali, né? Eu fiquei sabendo depois, pelos 2 árbitros, que o Ramon não venceu o duplo de frente. Não venceu, que o Ramon só venceu abdominais e coxas. Essa pose aí, por exemplo, ó, essa pose é difícil um ser humano vencer o Chris Bumstead, né? Ele venceria alguns atletas open nessa pose. Uhum. Ele é muito poderoso, né? Ele tem femorais muito destacados, o quadríceps dele, olha como o quadríceps dele marca violentamente, mesmo estando em extensão, né? Ele está em extensão ali, porque ele está flexionando o joelho. Olha a diferença que dá para a coxa dos outros adversários. Ele tem esse corte aí muito sinuoso no quadríceps. O glúteo dele é muito mais alongado que dos adversários. É a impressão minha, por exemplo, olhando aqui, eu vejo a perna direita do Sibam mais reta, né, mais esticada que a do Ramon. É estilo de pose ou... Estilo de pose. Ele prefere adotar uma postura mais em pé. A pose que está atrás, né, a perna direita no caso do Chris, e esquerda do Ramon, ela é a perna de sustentação. O atleta está pisando ali. E normalmente a outra perna está espremendo, né? Quando ele cria essa base, aí então ele transfere o peso para a perna que está aparecendo. Uhum. Então, primeiro ele pisa na perna que está escondida, alinha, ajusta a altura que ele quer que a perna apareça, põe a ponta do pé no chão e só então solta o peso em cima dela, que é a hora que marca tudo, que crava tudo, né? Então, ele prefere posar com a perna mais esticada para criar esse frame mais alongado. É bom para ele, porque normalmente se senta muito quem tem pouco volume de perna, né? Uhum. Quem tem menos volume de perna normalmente escolhe sentar mais, porque a perna vai encaixar mais, né? O músculo do femoral pode cair mais. Mas essa pose ele ganhou, como vocês podem ver aí. Essa pose, ó. E eu acho que quem tá em casa agora vai concordar comigo. Nessa pose, pra mim, esse ano, o Ramon venceu. Ele tinha mais destaque ali de serrátil para dorsal. Ele tinha bons volumes de braço, apesar do braço do Chris ser muito bom, mas ele adotou bons volumes de braço. A perna dele tinha um aspecto de divisão melhor, né? Porém, a arbitragem me disse que ele ainda está abrindo muito a perna nessa pose, ele deveria fechar um pouco mais. Juntar os adutores ali. Juntar um pouco mais os adutores. E ele perdeu. O que me fez achar que ele estava vencendo é porque o core dele, cara, talvez seja o core mais bonito que eu já vi na minha vida, assim. Um cara que mete um vácuo e fica com o gomo do abdômen inteirinho marcado. Você não acha uma vantagem, nesse caso, pro Chris, de ter uma dorsal que nitidamente sai mais de baixo em relação, por exemplo, a do Ramon? Sim. Não dá um aspecto que facilite ali aquela questão do chip em X, tal, um chip mais clássico? Sim, você tem razão, essa é uma vantagem dele. E se vocês notarem, a luz do telão de LED, ela tá vindo por trás ali, ó, e ela ilumina a dorsal dos dois. Uhum. Dá pra gente ver exatamente a silhueta dele. Então dá pra ver como a dorsal do Chris tá mais preenchida na parte baixa. Aqui, ó, começa daqui, ó. Isso, e ela vai em linha reta, tá vendo? Enquanto que o Ramon, como tá em evolução, o aspecto dele tá alto em cima, mas a inserção ali ainda tá em desenvolvimento. O comum é que ela expanda e preencha assim como a essa parte aqui, né? A gente pode até ver, se Deus quiser, no ano que vem ele vai estar ainda melhor, ele provavelmente venha mais preenchido, né? Outra coisa nessa pose também que falaram pra mim, em relação ao antebraço do Ramon. Se às vezes não tem uma desvantagem aos olhos quando o árbitro dá uma olhada, porque visualmente, quando você tem um antebraço muito grande, ele, entre aspas, esconde o bíceps. Pode ser dominante, né? É mais dominante, né? Isso chega realmente a atrapalhar o Ramon ou você acha que não? Eu acho que agora não atrapalha mais. Agora ele tem um volume tão grande de braços, cara, que já não é mais um problema. Ele tá ficando mais poderoso, aliás.
Tá somando, né? Mas antes, Aham. sim, podia ser um aspecto que chamasse mais atenção. Uma coisa que incomodou a arbitragem nessa pose, eu espero, sei lá, que esse vídeo chegue até o Ramon, porque eu não sei se eu vou encontrá-lo mais até ele ir embora daqui, é que ele adotou uma postura, eu acho que no vídeo vocês vão ver depois, em que ele abria um braço, E depois, posava e depois colocava o outro. A arbitragem não gostou disso. olha só. Não gostou disso. Os dois árbitros que eu conversei, eles falaram a mesma coisa. O Ramon precisava entrar direto na pose de duplo bíceps. Mas foi uma surpresa pra mim ouvir da arbitragem que ele não tinha vencido essa pose, cara. Porque pra mim ele tava mais dominante nessa pose e eu achei que ele tinha vencido. Então, o que que aconteceu? Ele certamente venceu uma pose do Cris, das poses iguais, né, que foi abdominais e coxas. E eu não sei se ele venceu a pose clássica. As pessoas falaram da súmula, que divulgaram a súmula de que o Cris teria vencido de forma unânime. Isso aqui é muito legal para explicar pro pessoal. O que é vencer de forma unânime, pessoal? Vencer de forma unânime é quando 7 árbitros pontuam você em primeiro lugar. Ou 5 árbitros pontuam você em primeiro lugar. Não quer dizer que o Ramon está longe do Cris ou que ele perdeu todas as poses do Cris. Sim. Eu vi as pessoas comentando isso. Mas nem a pau, o Ramon venceu algumas poses, como que foi unânime? A unanimidade foi que os árbitros, na soma dos critérios e no conjunto de embate das poses, acabaram dando para o Chris Bumstead. De fato, acredito que o Ramon venceu 2 poses, ao menos uma pose ele venceu, é certeza, mas eu acredito que pelo menos 2 poses ele tenha vencido, de 5, né? E não é só um tira-teima de pose, não é nada disso, tem todo o conjunto de simetria, Sim. de volume e tudo mais. Então, a unanimidade se dá pela decisão que o árbitro tomou, baseado no confronto de poses, dos critérios, coisas do tipo. Então, não imaginem que o Ramon perdeu de lavada pro Chris Bumstead, porque não foi. Os 2 árbitros falaram pra mim que ele tá muito perto do Chris Bumstead, que o Chris Bumstead nunca foi tão ameaçado nesses 5 anos, e eu tive a oportunidade de perguntar pro próprio Chris, no final do pay-per-view, se ele achava que tinha sido o título mais difícil dele ganhar. E eu pedi que ele fosse muito honesto. E ele disse que na cabeça dele, sem ter visto os confrontos, ele se sentiu mais ameaçado antes de ganhar o primeiro título. Porque para ele não era possível. Entendi. Então quando ele não tinha título nenhum, em 2019, creio eu, que ele venceu o Brion, ele realmente achou que ali foi o ponto mais difícil dele. Destronar alguém. Né, mas que ele não tinha visto os confrontos, ele não sabia o tamanho da diferença que estava entre ele e o Ramon mais, mas que ele realmente se sentiu ameaçado. Até porque ele falou daquela lesão que ele teve, né? E visualmente o atleta percebeu o Ramon ali numa evolução crescente, né? E eles se olham no backstage, obviamente, né? Se olha. E eu lembro uma época que o Zancanelli falou que quando viu o Siban no backstage, era unânime a galera falar, Sim. ele vai ser campeão. Sim. Eu acho que aconteceu muito isso, quando o Ramon realmente estava aquecendo ali, que trocaram os olhares e tal, falaram, caraca, mano. Tá diferente. O cara veio diferente. Não, é assim, isso aqui vocês só vão ter essa informação aqui, tá? No backstage das prévias, o Chris Bumstead, ele ficou 100% do tempo completamente coberto de roupas, numa salinha, que era uma salinha à parte de descanso. Ele não ficou na área de aquecimento. Porque eu não vi ele assim com os outros atletas. Ele não ficou na área de aquecimento. E o Ramon ficou o tempo inteiro ali, sem camisa, sabe? Pintou, de boa. Não vi o Ramon encarando um atleta. Você vê. Muito focado, né? Não, ele tava, cara, ele tava em paz. Ramon tava na fila, aqui ó. Tipo, fiz o trampo. Focado, você vê ele olhando pra cima, parecia que ele tava mentalizando alguma coisa, tipo, rotina de pose, coreografia, sabe? Eu notei o Ramon muito mais focado esse ano em relação ao comportamento em cima do palco, que é algo que conta muito. Sim. Né? Muito mais puxando ali pra ele.
muito mais pedindo para aparecer mesmo ali, etc. Estou aqui em cima com você. Então acho que valeu super a pena. O lance que você falou da pose clássica, né? Você comentou muito aqui em relação à escolha da pose clássica do Ramon em relação à do Chris Bumstead. Você acha que ele poderia ter trocado? A gente deu esse feedback para ele assim que ele desceu e eu fiquei muito feliz porque depois a gente viu que a própria equipe também deu esse feedback para ele, né? Outras pessoas que estavam lá, o próprio time da Max, e ele mudou. Ele transitou entre 3 poses clássicas no final. Essa, que é maravilhosa, uma parecida com a do Chris, mão na cintura, braço erguido, e a pose do Arnold, que ele também faz. A pose mais impactante dele é essa do Chris Bumstead, é a pose que ele ficava mais desafiador, porque ele estava com pernas muito detalhadas e o core dele muito absurdo, muito incrível. Então a gente falou que, olha, o Chris ele tá entrando em uma pose e tá ficando no final. Né? Ele ficou, no primeiro confronto ele ficou nessa, no segundo ele meteu direto o descóbulo. Então a gente falou pra ele, cara, entra na sua melhor e fica, porque na nossa cabeça você tá empatando em poses com ele. E essa pode decidir. E aí à noite ele voltou e fez mão na cintura, braço erguido, e depois foi rapidamente para do Arnold ali, que realmente estava mostrando um frame dele melhor, né? Eu acho que tem um vídeo aí, hein, que dá pra gente pegar uns detalhes. O core do Ramon. Essa pose foi do Ramon. Essa pose foi do Ramon. Nota como ele tem um destaque muito mais agressivo ali de serrátil e dorsal do que o Chris. Ele tem peitorais mais largos, mesmo com braços erguidos, né? Mesmo o Chris tendo uma cintura escapular mais larga que a do Ramon, consideravelmente mais larga que a do Ramon, o Ramon não perde o peitoral com essa mão erguida. Meteu um vácuo, né? Que é uma novidade. Não, o primeiro vácuo que eu vejo com o abdômen contraído. É o primeiro vácuo que o abdômen não perde os gomos, velho. É o tamanho do gomo, cara. O cara tem tanta hipertrofia de abdômen que o vácuo dele fica com o abdômen mais definido que a maioria dos atletas da competição trincando, né? E ele ficou com mais detalhe nas pernas, apesar de nessa foto especificamente as pernas do Chris terem ficado muito bonitas, mas comumente nessa pose a perna do Ramon tá muito boa também. Essa pose do Chris é talvez o melhor peitoral de lado da Classic Physique da história, vai ser difícil alguém superar, né? Até pela construção estrutural dele. Aí também uma pose vencida pelo Chris. O Chris tem femorais muito detalhados, muito repartidos. A gente nota que ainda precisa de uma maturidade no femoral do Ramon. O glúteo do Chris estava um pouco mais encostado que o do Ramon estava mais cheio, né? E a dorsal que tem um pouco mais de volume, mas em questão de detalhamento, o Ramon já chegou. Mas impressionante a evolução, principalmente de dorsal, que era o que muitos batiam ali, né, no último ano, o quanto ele desenvolveu. Né? Porque assim, na comparação com os dois, já não fica desigual assim não. Tipo, você vê realmente, pô, tá ali. Não. Você começa a procurar outras coisas, não mais dorsal. Né? E outra coisa que eu lembro você ter falado do ano passado, e é nessa pose aqui mesmo, dele tentar juntar mais os abdutores aí, com o que o Chris faz muito bem, né? Ele conseguiu diminuir esse gap que ficava no vão das pernas dele, ó, onde o Will tá circulando aí. Porque o que vocês têm que lembrar? O bodybuilding é uma guerra de efeito visual. Às vezes um cara menor consegue, com um encaixe de pose perfeito, preencher mais espaços. E aí ele fica muito maior, que é um exemplo bom disso, o Diego Galindo, que competiu na Classic Physique, que é o atleta da Integral que é super estético, mas ele é pequeno, ele não é um cara volumoso. Mas se você olha ele com a pose montada, ele já fez frente pro Fábio Júnior. Caraca. O Huff Diesel também, um cara super leve. Se não colocar ninguém do lado, você não sabe o tamanho dele. Mas, exatamente, exatamente. E tem o seguinte também, né? O pessoal até circulou ali, né, o glúteo do Chris, e depois eles fizeram um apontamento ali para a origem do quadríceps do Ramon, que ele ainda tá com o joelho, talvez, muito girado para fora, o que faz com que, naturalmente, essa depressão trocantérica dele do quadril fique mais evidente. Então, parece que as pernas do Ramon ficam um pouco menores por causa desse aspecto.
né, é um efeito visual. Então ele pode corrigir isso facilmente. Olha como a outra perna dele, a direita, se você comparar com a perna direita do Ramon com a perna direita do Chris, a perna direita do Ramon parece que é maior que a do Chris, mesmo não tendo os detalhes. Agora olha a perna esquerda do Ramon e a perna esquerda do Chris. Como a perna esquerda do Chris já parece maior que a do Ramon. Isso é uma questão de posicionamento. Posicionamento. O Ramon, ele tá com a perna mais à frente do que o Chris e com o joelho mais girado para fora. Então, na projeção visual, a perna aparenta estar menor. Entendeu? Então, é uma guerra de efeito visual. E um destaque. O Chris, que tomba a lombar nessa pose, teve agora um Ramon tombando a lombar na pose. Né, que a gente conversou lá no Monstercast, que a gente teve lá, um abraço pros caras, inclusive, e parece que esse conselho chegou até o Ramon. Ramon realmente mudou a pose de costas dele. A gente vê ali que a lombar dele agora despenca um pouquinho, ó, olha como ela faz, né? Ela fica franzidinha ali embaixo. Isso, exatamente aí. Antes ele postava com ela bem alta, porque marcava a inserção da dorsal dele, ficava bonito, mas perdia volume nessa região. E aí agora olha como o aspecto ficou parecido com o do Chris, ó. Tá vendo? Da pele um pouquinho sanfonadinha ali, tá criando uma dobrinha. Isso faz com que a dorsal fique muito maior, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a visão da arbitragem é exatamente essa aí, ó. É, porque os caras estão embaixo. Os caras estão embaixo, entendeu? Então, quando o atleta tá com a posição das costas no que seria correto, ela, né, ereta assim, o árbitro tá vendo a dorsal sumindo, né? A dorsal que deveria abrir para ele, ela tá abrindo, mas ela tá indo para uma direção que deixa ela menor, né? Então eu gostei bastante desse posicionamento também. Acho que tem um vídeo, né? Aí, ó, essa pose eu achei que o Ramon tinha vencido. Essa nitidamente o Chris vence. Aí também o Chris Bumstead vence. É ainda um pouquinho mais, né? Ele é mais wide, é mais preenchido, o glúteo tá mais encostado e os femorais têm muito mais detalhes ainda do que os do Ramon, né? Aí foi Ramon, sem dúvida. Olha. Sem dúvida. Sem dúvida. Você pegar um campo... Olha esse vácuo do Ramon, cara. Surreal. Olha as pernas do Ramon como estavam detalhadas, tá vendo? Super cheias, super densas. Muito bacana. Pô, e é isso, cara. Foi, assim, impactante. Eu que, de novo, passei o ano, sabe, imaginando que o Chris colocaria mais vantagem e acharia que diminuiria a vantagem, mas eu não imaginava que o Ramon fosse chegar tão agressivo, tão sólido e tão preparado para vencer como ele chegou dessa vez, cara. Lembrando vocês aí que cupom COACH em toda a loja da Underlabs não é descontinho Michuruca não, é 20% de desconto, tá? Sabia que eu tenho um cupom também? Você tem um cupom? Qual é o seu cupom? Pode anunciar no seu canal? Lógico que pode anunciar no seu canal. Meu cupom é o Will. Cupom Will é até mais fácil de usar. E como eu também trabalho lá, eu sou diretor de marketing, também Sim. vale 20%. Droga! Então vamos gerar uma concorrência aí, cara. Você decide. Não tem como Seja disputar com cupom você, Will, pô. seja cupom Will ou cupom COACH, Sim. a decisão que você tem que tomar é que seja na Underlabs. E os dois te darão 20% de desconto. Olha Fechado? só. Ó que beleza aí. Bom demais, hein? O importante é que a marca cresça. É isso aí. É ou não é? Tamo junto. Obrigado, Wilson. Obrigadão, Tamo cara. junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até o próximo. Falou. Ano que vem é do Ramon.